Hum, Olá, boas-vindas exclusivas à comunidade de investidores do canal Bússola dos Dividendos. Quem nos acompanha sabe que a gente gosta de ir direto ao ponto nesta nossa investigação detalhada de hoje. Com certeza. E o ponto de hoje é bem polêmico, né? Exatamente. Nós vamos pular direto para aquela questão que, assim, sempre gera debates super acalorados sobre o uso do dinheiro público. Aquela velha pergunta se realmente vale a pena. Isso. Quando o assunto é a proteção dos celulares do alto escalão do governo brasileiro, toda essa segurança extrema, sabe? Esses protocolos rígidos que parecem saídos de um filme de espionagem, a pergunta é, isso tudo é realmente válido e necessário ou é apenas um gasto excessivo para os pagadores de impostos? Pois é, essa provocação inicial sobre o custo-benefício da segurança institucional é o ponto de partida ideal para a nossa análise. E a missão do nosso mergulho profundo de hoje é justamente desconstruir essa infraestrutura de defesa estratégica. Aquela usada por presidentes, ministros. Mas não é só falar de Brasília ou de política de Estado, né? Não, de jeito nenhum. O objetivo final é conectar essa realidade hiperrestrita com as ferramentas de segurança disponíveis para o público civil, focando especificamente em como quem investe pode blindar suas próprias carteiras e evitar grandes prejuízos financeiros, protegendo o próprio aparelho. É que, muitas vezes, a infraestrutura de defesa cibernética é vista pela sociedade como um buraco negro de orçamento. Um ralo de dinheiro público. Exato. Uma burocracia invisível que não gera estradas, não constrói hospitais. Mas a realidade técnica nos mostra que não se trata de luxo ou de uma exclusividade VIP para autoridades. É sobrevivência institucional, basicamente. Sim, trata-se de construir uma barreira de contenção contra ameaças que, se forem ignoradas, têm o potencial real de desestabilizar a economia de um país inteiro em questão de minutos. Minutos. É assustador pensar assim. O cenário de segurança cibernética brasileiro e global é extremamente sensível. E essas ameaças invisíveis operam de forma muito silenciosa. E contínua, o tempo todo. Então, para a gente entender o tamanho dessa contenção, a gente precisa olhar para quem está no centro dessa operação toda. Estamos falando da proteção direta do presidente da República, de ministros de Estado e de altos funcionários com grande poder de decisão. Pessoas que têm a caneta na mão. Exato. E o foco na proteção dessas pessoas é quase obsessivo, porque o risco não envolve apenas criminosos comuns, tipo aqueles que tentam clonar um cartão de crédito. Ah não, o jogo aí é outro. O nível é muito mais alto. No nível governamental, a ameaça principal atende pelo nome de espionagem cibernética de alta complexidade, operada muitas vezes por atores patrocinados por outros estados ou grandes corporações ilícitas. E o arsenal que eles usam contra esses alvos é barra pesada. É composto por malwares e spywares de última geração. E o detalhe mais assustador sobre esses programas espiões, e eu acho isso impressionante, é que o objetivo primário deles não é destruir o aparelho, nem sequestrar dados pedindo resgate, como acontece naqueles ataques comuns de ransomware que a gente vê em empresas. Aqueles que travam a tela e pedem Bitcoin, né? Não é isso. A meta desses spywares é a infiltração indetectável, é o monitoramento contínuo da vítima. Ninguém quer chamar atenção. Exatamente. A mecânica de um spyware moderno é desenhada milimetricamente para invisibilidade. Uma vez que o programa se instala no dispositivo de um ministro, por exemplo, ele altera o sistema operacional num nível tão profundo que o usuário não percebe absolutamente nada. Nenhuma lentidão. Nenhuma bateria descarregando mais rápido do nada, nenhuma tela piscando. A partir daquele momento de infecção, um aparelho celular comum se transforma instantaneamente num vazamento em potencial de segredos de Estado. É um espião no bolso. Literalmente. Porque um smartphone, pela sua própria natureza, é um dispositivo de gravação de áudio e vídeo de altíssima definição. Ele tem rastreamento GPS preciso e a autoridade carrega esse dispositivo voluntariamente para dentro de gabinetes blindados, reuniões de portas fechadas e, claro, para a própria casa. Se a gente pensar nas implicações práticas disso para o mercado, o estrago econômico de um único vazamento seria incalculável. Imagina só o celular de um membro da equipe econômica infectado,
às vésperas de uma decisão crucial sobre a taxa básica de juros, O impacto na bolsa seria imediato. ou então durante uma negociação super complexa sobre a privatização de uma estatal de energia. Se uma entidade não autorizada ou, sei lá, um fundo de investimento mal intencionado estiver ouvindo essa conversa em tempo real, eles podem operar no mercado financeiro com informações privilegiadas absolutas. Causando bilhões em prejuízos para o país, ou gerando lucros ilícitos absurdos para eles mesmos. É nesse ponto que fica muito claro por que um aparelho comprado na loja da esquina não serve para o alto escalão do governo. E como essa segurança é feita na prática é algo que foge totalmente do nosso padrão comercial. A gente descobriu que a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, assume a linha de frente dessa defesa. E eles utilizam aparelhos que são profundamente customizados, tanto no hardware quanto no software. Essa customização é o que mais me chamou a atenção. É que essa customização extrema é a resposta para a diferença fundamental entre a segurança de consumo, que a gente tem, e a segurança de Estado. A indústria de tecnologia comercial opera sob a premissa de lançar produtos rapidamente, com atualizações constantes geridas por empresas privadas, na maioria estrangeiras. O que faz sentido para vender, né? Sim. Mas o governo brasileiro não pode simplesmente terceirizar a confiança de todo o seu ecossistema de comunicação para servidores que estão localizados em outros continentes. A ABIN precisa criar o que a gente chama na área de um ambiente estéril. E o que isso significa na prática? Significa pegar um aparelho e moldar ele especificamente para fechar portas e vulnerabilidades conhecidas. Em muitos casos, isso envolve restrições físicas mesmo. Restrições de hardware, garantindo que componentes físicos não possam ser ativados remotamente sem uma autorização super estrita. Para traduzir isso para a nossa realidade, para quem investe e nos acompanha, o conceito que a ABIN aplica é o de redução da superfície de ataque. Exatamente. A superfície de ataque. No mundo dos investimentos, é como ter o patrimônio espalhado por dezenas de corretoras não regulamentadas, aplicativos de finanças de terceiros que a gente nem conhece direito, plataformas experimentais. Quanto mais portas abertas a gente deixe, maior a chance de uma delas ser invadida. É matemática básica de risco. A ABIN prefere concentrar tudo em um único cofre extremamente vigiado. E isso nos leva a uma das políticas mais drásticas dessa operação governamental: a proibição completa de aplicativos populares. Ferramentas que, tipo, todo mundo usa o tempo todo, como WhatsApp e Telegram, são simplesmente banidas da comunicação oficial do alto escalão. Não tem conversa. A exclusão desses aplicativos comerciais é estrutural e inevitável. Por mais que as empresas de tecnologia afirmem de pé junto que seus aplicativos de mensagem são seguros, eles foram desenhados com um propósito central, que é a conveniência. Facilidade de uso acima de tudo. Isso. Eles buscam conectar bilhões de pessoas, integrar listas de contatos automaticamente, fazer backups constantes na nuvem, permitir o compartilhamento rápido de fotos e vídeos. E cada uma dessas funções de conveniência expande exponencialmente a tal da superfície de ataque que a gente acabou de mencionar. E o backup na nuvem é um calcanhar de Aquiles, né? Total. Um backup na nuvem, por exemplo, muitas vezes não possui a mesma criptografia da mensagem em trânsito. Então, a BIM sacrifica toda essa conveniência em nome de sistemas restritos e fechados. Sistemas onde o controle da informação é absoluto e a interoperabilidade com sistemas externos é nula ou altamente vigiada. A comunicação oficial, então, ocorre por meio de sistemas desenvolvidos ou, pelo menos, rigorosamente validados para uso governamental, todos estruturados sob criptografia de ponta a ponta. Que é o padrão ouro, digamos assim. E eu acho importante desmistificar a mecânica dessa criptografia sem cair naquele jargão técnico chato. Essencialmente, é um processo matemático que garante que a mensagem enviada do celular A para o celular B seja embaralhada na origem, e ela só pode ser desembaralhada no destino. Exato, vira uma sopa de letrinhas. Mesmo que o provedor de internet, uma agência de inteligência estrangeira ou um hacker consiga interceptar o pacote de dados no meio do caminho, o conteúdo vai ser apenas uma sequência de caracteres aleatórios. Indecifráveis. Porque eles não têm a chave criptográfica correta que fica guardada exclusivamente no aparelho do destinatário. Essa é a espinha dorsal técnica da segurança hoje. Contudo, e aí entra um ponto crítico, existe uma máxima na segurança da informação que não perdoa ninguém.
A criptografia mais avançada do planeta, os algoritmos mais complexos e os aparelhos mais customizados perdem absolutamente toda a sua eficácia se o usuário for descuidado. O famoso fator humano. Sempre ele. A tecnologia é apenas uma camada. O fator humano invariavelmente se apresenta como o vetor de ataque mais vulnerável. Imagina um ministro sob pressão, com muita pressa para enviar um documento urgente. Ele pode tomar decisões rápidas que contornam a tecnologia de proteção. E é por isso que o governo não deixa na mão do usuário escolher o que fazer. Justamente, por reconhecer a imprevisibilidade do nosso comportamento humano, as diretrizes de segurança governamental não dependem da boa vontade de ninguém. Elas são impostas por meio de regras e protocolos estritos, sem margem para flexibilização. A lista de proibições obrigatórias para o alto escalão é bem extensa e muito reveladora sobre os riscos do dia a dia. O primeiro ponto que me chama a atenção e que afeta muito a gente na vida civil é a proibição absoluta do uso de redes Wi-Fi públicas. Nem pensar. Aquelas redes abertas, sabe? Que a gente encontra em aeroportos, hotéis, cafés durante viagens. Isso é terminantemente proibido. O grande risco do Wi-Fi público reside na própria arquitetura dessas redes. Elas são projetadas justamente para permitir o acesso fácil de qualquer pessoa, o que significa que não há barreiras de isolamento entre os dispositivos que estão ali conectados. Fica todo mundo no mesmo balaio. Isso, um indivíduo mal intencionado conectado à mesma rede de um café, utilizando softwares que são facilmente acessíveis na internet, ele pode interceptar o tráfego não criptografado de todos os outros usuários ao redor. É o clássico ataque de interceptação. Onde o criminoso se posiciona ali silenciosamente entre o celular da vítima e o roteador do estabelecimento. Para um funcionário do alto escalão, o simples ato de conectar-se a uma rede de aeroporto só para baixar um e-mail já expõe o dispositivo a sondagens e injeções de pacotes maliciosos. A regra é utilizar exclusivamente a rede de dados móveis, o 4G ou 5G criptografado fornecido pela operadora. Que é um canal bem mais segregado. Consideravelmente mais seguro. Outro protocolo rigoroso que eu achei super interessante é a obrigatoriedade de atualizações constantes e imediatas de software. Na rotina civil, é muito comum a gente ignorar aquele aviso de atualização do sistema operacional por dias, às vezes por semanas. Por pura preguiça de reiniciar o aparelho. Exato. Atualizar mais tarde e a gente nunca atualiza. Mas no ambiente de segurança de Estado, cada atualização pendente é vista como uma ferida aberta no sistema. A esmagadora maioria desses pacotes de atualização contém correções críticas para vulnerabilidades que acabaram de ser descobertas. As famosas vulnerabilidades de dia zero. E ignorar o aviso de atualização é o equivalente a você saber que tem uma falha na fechadura do seu cofre e decidir que só vai consertar no mês que vem. É loucura. Além disso, claro, há exigências de bloqueios de tela extremamente complexos e a restrição absoluta quanto à instalação de aplicativos. Apenas softwares previamente auditados e permitidos podem ser instalados nos aparelhos oficiais. A pessoa não pode ir lá e baixar um joguinho. De jeito nenhum. Ao proibir a instalação arbitrária de aplicativos, a equipe de segurança mitiga fortemente o risco dos cavalos de Troia. Aqueles apps disfarçados. Sim, porque muitos spyware não precisam de técnicas complexas de invasão ninja. Eles simplesmente se disfarçam de ferramentas úteis. Um editor de PDF gratuito, uma calculadora financeira, um joguinho inocente. E o próprio usuário acaba concedendo as permissões de acesso ao microfone, à câmera e aos arquivos. E aí já era. Mas talvez a regra mais fundamental de todo esse ecossistema de proteção governamental seja a separação implacável entre a vida pessoal e a vida profissional. Que é algo muito difícil de aplicar no mundo corporativo normal. Sim, essa separação significa que o celular corporativo, que é blindado e monitorado, existe exclusivamente para tratar de assuntos de Estado. Ponto. E, paralelamente, o uso de dispositivos pessoais da autoridade para o tráfego de informações oficiais é severamente restrito. Não pode encaminhar aquele PDF por e-mail pessoal para ler em casa. E a lógica técnica por trás disso é o monitoramento ativo.
A ABIN e as equipes de segurança cibernética precisam ter visibilidade total sobre o tráfego de dados do aparelho oficial. Eles precisam conseguir identificar anomalias, como conexões inesperadas enviando dados para servidores em outros países. O que seria um indício claro de vazamento. Exato. Então, se um ministro decide usar o próprio celular pessoal, que carrega jogos, redes sociais e não tem aquelas camadas de defesa da agência para enviar um documento confidencial, todo aquele investimento milionário em infraestrutura de defesa se torna inútil. Vai tudo por água abaixo. A barreira física entre os dois mundos, um aparelho para cada coisa, é a única garantia de que um deslize na navegação pessoal da autoridade não resulte na exposição de dados críticos do país. A arquitetura desses ataques e dessas defesas nos leva a uma transição bem natural e fundamental para a nossa realidade civil, porque, embora a magnitude do alvo seja muito diferente, a mecânica da vulnerabilidade é espantosamente semelhante. As regras do jogo são as mesmas, só muda o prêmio. Perfeito. A espionagem internacional busca acesso a credenciais e documentos para obter vantagem geopolítica. No ambiente urbano, nas nossas cidades, o criminoso que rouba um aparelho busca acesso a credenciais bancárias para obter vantagem financeira direta. O vetor do ataque muda. Sai de cena o spyware remoto, silencioso, e entra o roubo físico do aparelho, geralmente com a tela desbloqueada. Mas o objetivo de contornar as barreiras de entrada para drenar valor permanece exatamente o mesmo. Exatamente. E essa é a ponte essencial para a nossa comunidade de investidores. Sim, porque a grande maioria da população civil não é alvo de agências de inteligência estrangeiras. Nós não temos segredos de Estado. Mas praticamente todos nós carregamos a vida financeira inteira no bolso. Corretoras de valores, múltiplos bancos, carteiras de criptomoedas, os aplicativos do Tesouro Direto, tá tudo lá. E quando a gente olha para soluções práticas adotadas para mitigar esse risco no Brasil de hoje, o aplicativo Celular Seguro, criado pelo governo federal, surge como o equivalente civil de um protocolo de contenção de danos de alto nível. Ele foi atualizado continuamente para as realidades de 2025 e 2026, focando no combate direto àquela epidemia de furtos e roubos de smartphones. Porque o pânico imediato após a perda de um aparelho hoje não é mais focado no hardware. Ninguém está chorando o valor de revenda do dispositivo em si, aquele aparelho de plástico e vidro. O modelo do crime mudou totalmente. O alvo passou a ser a identidade digital e o poder de transação de quem foi roubado. Quadrilhas mega especializadas se aproveitam do fato de que o celular, no momento exato do roubo, frequentemente está com a tela desbloqueada. A pessoa estava usando o Waze no painel do carro ou lendo uma mensagem de texto na calçada. E a partir desse instante do roubo, a corrida contra o tempo começa. Acesso a e-mails de recuperação de senha, leitura do bloco de notas onde as pessoas teimam em guardar senhas, tudo isso abre o caminho para invadir as contas bancárias em minutos. E é aí que entra a funcionalidade do celular seguro. Ele foi idealizado para centralizar a resposta a essa emergência absurda. A mecânica financeira desse aplicativo é o que realmente interessa para quem investe, como ele funciona na prática. Em uma situação de crise, a gente sabe que o tempo é tudo. E a pessoa costumava ter que buscar o número de atendimento de cada banco individualmente, aguardar na linha ouvindo musiquinha, confirmar dezenas de dados pessoais. Tudo isso enquanto os criminosos já estão lá operando transferências via Pix. Uma agonia. Mas o aplicativo permite o bloqueio imediato, usando apenas o CPF do titular. Essa ação gera um alerta em cadeia muito rápido. Não é apenas a linha telefônica ou o e-mail que são suspensos. A funcionalidade mais robusta para a proteção do patrimônio de verdade é a desativação rápida dos aplicativos bancários vinculados àquele CPF nas instituições financeiras que são parceiras do sistema. É literalmente um botão de emergência centralizado. Ele corta instantaneamente a principal via de acesso dos criminosos à liquidez da vítima. A velocidade de resposta é o fator crítico aqui. Quando a gente discutiu no contexto governamental, né? Sim, quando uma brecha é detectada, o isolamento da rede precisa ser imediato. A latência entre o roubo na rua e o bloqueio é exatamente a janela de oportunidade onde as contas são esvaziadas
Empréstimos fraudulentos são contraídos e as linhas de crédito são esgotadas. Ao unificar as instituições parceiras sobre o mesmo protocolo de alerta via CPF, o ecossistema financeiro consegue reagir quase em tempo real à notificação da fraude. Preservando o patrimônio antes que o dinheiro seja pulverizado por múltiplas contas laranjas. Mas olha, há um problema prático óbvio nesse cenário que a gente não pode ignorar. Se a pessoa acabou de ter o celular arrancado das mãos, geralmente no meio da rua, em estado de choque e sem acesso imediato a um computador ou a outro telefone seguro, como ela vai acessar o próprio sistema do celular seguro para acionar esse bloqueio maravilhoso via CPF? Essa é a grande falha de depender de um único dispositivo, né? É aqui que entra um dos recursos mais comentados do aplicativo: o cadastro prévio de pessoas de confiança. Que é uma sacada muito boa. Sim. O sistema permite que antecipadamente, quando está tudo calmo, o usuário autorize familiares ou amigos próximos a agirem em seu nome dentro da plataforma. Assim, se ocorreu o roubo, a vítima só precisa conseguir ligar para um desses contatos a partir de qualquer telefone emprestado, sei lá, numa farmácia. E essa pessoa de confiança, a partir do próprio celular dela, aciona o bloqueio financeiro em nome do titular. Então, essa arquitetura delega a capacidade de resposta a terceiros em um momento de incapacidade tática da vítima, digamos assim. É um conceito de segurança colaborativa que mitiga a dependência exclusiva do dispositivo principal. A gente cria camadas de redundância. Assim como uma equipe de segurança da BIM monitora a atividade de uma autoridade e pode isolar a rede independentemente da ação do usuário lá na ponta. A rede de contatos civis atua como uma contenção externa imediata. Exatamente. Isso soa super eficiente na teoria, mas precisamos olhar para as fragilidades práticas desse modelo. Depender de terceiros em uma crise introduz o problema crônico do fator humano que a gente mencionou antes. O que acontece se a pessoa de confiança estiver no meio de uma reunião importante? Ou dormindo, ou com o celular no modo silencioso dentro da bolsa no exato momento em que o assalto ocorre. Se o investidor depender exclusivamente desse contato e ele estiver incomunicável, a janela de oportunidade para o criminoso se mantém aberta e o dinheiro vai sumir. A redundância humana traz conforto, claro, mas não elimina de forma alguma a necessidade de protocolos complementares individuais. Por exemplo, senhas fortíssimas de acesso aos próprios aplicativos de banco, nada de data de aniversário, ou o uso de pastas seguras ocultas no sistema operacional do aparelho. Que adicionam uma fricção extra para o invasor enquanto o bloqueio não é efetivado pela pessoa de confiança. Sim. A sua análise é pertinente e nos lembra de que a segurança da informação nunca se baseia em um único pilar que seja infalível. Ela opera através do que chamamos de defesa em profundidade. O recurso de contatos de confiança é uma camada valiosa de segurança assíncrona, mas não deve ser, em hipótese alguma, a única linha de defesa. Assim como a BIM utiliza criptografia, hardware modificado, monitoramento de tráfego e regras de comportamento de forma combinada e simultânea. A proteção do patrimônio civil requer a união do bloqueio rápido centralizado, práticas rígidas de senhas, autenticação em 2 etapas de preferência por aplicativos autenticadores, em vez daquele SMS que é fácil de interceptar, e limites transacionais bem configurados junto às instituições financeiras. Nenhuma ferramenta isolada resolve o problema da vulnerabilidade digital. E essa convergência de protocolos nos traz de volta aquela nossa provocação do início da análise. A segurança extrema aplicada ao alto escalão do governo, com seus custos bem elevados, as customizações caras da BIM e aqueles protocolos inegociáveis. Definitivamente não é um gasto excessivo para os pagadores de impostos. Longe disso. É uma infraestrutura de defesa vital. O custo de um vazamento de informações macroeconômicas ou de estratégias de segurança nacional superaria em ordens de grandeza os valores investidos na prevenção cibernética. A contenção é, no fim das contas, muito mais barata do que a mitigação de um desastre dessas proporções. A validação dessa infraestrutura reside no impacto sistêmico que ela previne. Quando se protege o topo da cadeia decisória de um Estado, protege-se indiretamente a estabilidade do mercado, a integridade de acordos comerciais e, em última instância, o valor da nossa própria moeda e a segurança jurídica. O que a análise paralela dessas ferramentas nos mostra é que a arquitetura do pensamento de segurança é universal.
O que difere são as ferramentas de mitigação disponíveis. Para o governo, a resposta para o risco é o controle absoluto e autoritário do hardware e da rede. Para o civil, a resposta é a velocidade no corte do acesso às credenciais financeiras por meio desses sistemas integrados de bloqueio emergencial. Porque a informação aplicada continua sendo nosso maior escudo contra as incertezas de um ambiente digital cada vez mais hostil e sofisticado. E entender as ferramentas de bloqueio é apenas o primeiro passo dessa jornada de proteção do patrimônio. E para encerrar, deixando um espaço para reflexões futuras, além da nossa discussão técnica de hoje, vale a pena considerar o seguinte cenário. Nossos smartphones pessoais guardam atualmente níveis de dados financeiros críticos, carteiras de investimentos e acessos bancários que rivalizam em sensibilidade com os segredos operacionais de muitas daquelas instituições governamentais que a gente citou. É o nosso segredo de estado pessoal. Considerando a velocidade da adaptação dos crimes financeiros, será que em um futuro próximo seremos obrigados pelos próprios bancos a adotar na nossa rotina civil os mesmos protocolos restritos do governo? É uma possibilidade real. Será que a condição exigida para a gente acessar o nosso próprio dinheiro será assinar termos concordando com a proibição de uso de redes Wi-Fi públicas? Ou até permitir auditorias constantes de segurança nos nossos aparelhos pessoais por parte das instituições financeiras? Fica a provocação sobre até onde aceitaremos ceder a nossa conveniência e privacidade em troca da garantia da nossa própria liquidez, né? É um excelente ponto para a gente fechar a análise. Agradecemos imensamente a companhia de toda a comunidade na investigação detalhada de hoje. Nós seguimos acompanhando de perto as evoluções da segurança e do mercado. Até a próxima análise.